Fala, gestor, fala, gestora! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Você já sabe, aqui é a nossa Escola Aberta de Gestão Escolar e Educacional. E hoje eu estou aqui para responder uma pergunta muito pertinente e que vai te ajudar aí no processo de planejamento da gestão escolar, que é como usar a análise SWOT na gestão escolar. Bom, se você já está aqui no canal, se você já faz parte das minhas turmas dos cursos, você sabe que essa é uma ferramenta essencial para a gente fazer que análise de contexto da gestão escolar, análise do contexto escolar, né, pelo olhar da gestão, e a partir disso desenvolver o planejamento. Mas antes de continuar, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, me seguir lá no Instagram, então tá aqui o meu Instagram, lá você pode falar diretamente comigo, e se você quiser me mandar um e-mail, tá aqui também. E também curtir esse vídeo se ele fez sentido para você, se ele te ajudou de alguma forma. É bem legal falar sobre essas aulas, porque o canal ele é dedicado à gestão escolar e educacional. Eu recebo aí perguntas que se tornam aulas, que se tornam cursos, e é sempre muito bom poder servir aqui dentro deste campo, sabe? De falar da gestão, de ajudar os gestores. Mas é bem importante estar acontecendo um movimento muito legal de estudantes de gestão escolar, de pessoas que estão fazendo pós-graduação, de pessoas que estão no final aí do curso de pedagogia e estão fazendo o estágio na gestão escolar. Então buscam aqui o canal, buscam os cursos pra gente, para aprender um pouco mais sobre o tema e conseguir se sentir mais segura no desenvolvimento das suas atividades acadêmicas, seja na graduação ou na pós-graduação. Então eu fico muito feliz com isso, saber que aqui tem gestores, futuros gestores, estudiosos da área, pessoas que querem aprender sobre a gestão no âmbito da escola. E eu falo uma coisa para vocês, quem é meu aluno, quem é minha aluna sabe, a gente precisa de gestores preparados, bem capacitados, especializados, que queiram, que gostem de gestão. Todo ambiente, todo lugar ele precisa da gestão. Dentro da nossa casa a gente precisa de gestão e na escola não é diferente, né? Então a gente precisa criar esse movimento. Conta aqui pra mim como que você chegou na gestão, né? Qual é o teu intuito aqui no canal, por que você está aprendendo sobre isso. Vou ficar bem feliz em saber, tá bom? Mas dito isso, falado um pouquinho, que também tem um espaço de aquecimento para as nossas aulas, vamos então aqui de maneira bem prática, bem objetiva, aprender como usar a análise SWOT na gestão escolar. Bom, primeiro vamos recapitular aqui o que é a análise SWOT. Então, a análise SWOT, ela é uma ferramenta de gestão, então ela nasce lá na administração, ela é uma ferramenta de planejamento estratégico e ela vem a partir do uso dessas ferramentas, do entendimento que essas ferramentas trazem ganhos para o âmbito escolar, para o âmbito da gestão escolar. Ela vem sendo usada aí nos últimos anos para analisar contextos escolares. Posso utilizar para analisar um contexto de sala de aula, posso utilizar para analisar, fazer uma autoavaliação. Então a ferramenta ela é muito flexível, você pode utilizá-la nos mais diferentes campos, digamos assim. Então ela nasce lá na administração, né, no planejamento estratégico em si, quando se começa a falar aí de estratégia dentro da administração, e ela tem por intuito o quê? Avaliar um determinado contexto, uma área e tudo mais. É importante entender o quê? Que a ferramenta ela tem 4 elementos essenciais. Então ela tem aqui o ambiente interno. Quando eu falo de ambiente interno, eu vou olhar para dentro da escola e vou identificar fatores positivos e fatores negativos. Esses fatores a gente pode encontrar também como forças e fraquezas, potencialidades e fragilidades. São termos conceituais que são aí sinônimos. Então, de repente, você viu num livro como força e fraqueza, ou fortaleza e fraqueza, ou potencialidades e fragilidades, e fatores positivos e negativos, é a mesma coisa, tá? O importante é olhar o quê?
para o ambiente interno. Então, quando eu estiver falando de ambiente interno, eu estou falando de características da escola, daquilo que eu tenho dentro da escola. Então, eu vou eleger aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. É bem legal fazer isso e ao mesmo tempo é desafiador. Por quê? Porque não é fácil pra gente identificar fragilidades dentro do contexto em que a gente é gestor, que a gente é gestora. Então, às vezes você vê um ponto ali e fala assim, nossa, eu poderia ter agido um pouco mais nisso. Eu poderia ter feito algo diferente para isso não ser um fator negativo, para não ser um ponto fraco. E assim, acolha esse sentimento, sabe? Mas coloque ali, não tente tirar essa informação se você identifica que ela é um ponto relevante que precisa estar ali. Quando a gente vai desenvolver o planejamento, você vai entender por que isso é tão importante. Então, mesmo que você identifique algo que não te deixa muito feliz, que você acha que poderia ter feito diferente, coloque, né, na hora de analisar esses fatores. Então, vi o ambiente interno, olhei para dentro da escola. Eu vou olhar agora para onde? Para fora. Então, fora dos muros da escola existem oportunidades, mas também existem ameaças, fatores que podem ameaçar o bom andamento da escola. Fique tranquilo, tranquila que vai ter exemplo logo logo, tá? Então, quando eu olho para esse ambiente externo, eu estou olhando para quê? Para características do mercado, para características do ambiente, para características do campo político e do mercado mesmo, porque entra muitas vezes aqui questões financeiras, questões que influenciam diretamente o bom andamento, ou questão de mercado de trabalho, né, que influenciou diretamente o resultado que a escola quer apresentar. Então, isso é importante de você entender, é conceitual, mas se você aprendeu isso uma vez, você vai poder usar a análise SWOT das mais diferentes formas. Ah, professor, e se eu estou avaliando, fazendo uma autoavaliação, ambiente interno vai ser você, uma autoavaliação que você tem de força, de fraqueza. E o ambiente externo vai ser o quê? Aquilo que está ao teu redor. Pode ser o lugar que você trabalha, pode ser as pessoas que você trabalha. Ah, se eu quero analisar a sala de aula, o interno, a sala de aula em si, os alunos, a dinâmica que acontece ali dentro, fora, a escola, o contexto escolar e tudo mais, tá? Então, sempre fazer esse exercício. Ambiente interno, ambiente externo. No ambiente interno, forças e fraquezas. No ambiente externo, oportunidades e ameaças, considerando que forças e oportunidades são fatores positivos que auxiliam no objetivo estratégico ou no plano de gestão alcançar os objetivos. E as fraquezas e as ameaças são fatores negativos que atrapalham o objetivo estratégico, atrapalham aqui o alcance de resultados. Entendido isso, a gente vai agora ver alguns exemplos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma análise SWOT na gestão escolar. Fiz um recorte aqui de um trabalho de consultoria que eu fiz e trouxe para a gente avaliar. Então, nessa escola que foi avaliada, o que foi identificado como força? Veja lá, ó, estou olhando para o ambiente interno. Corpo docente qualificado, experiente, boa reputação na comunidade local, infraestrutura moderna e bem mantida, oferta de atividades extracurriculares diversificadas. Então, essa é uma escola que trabalhava muito com projetos, com desenvolvimento de projetos complementares, projetos juntamente que integravam campos de saber. Então, tinha bastante projeto extracurricular, que trabalhava sobre educação ambiental, sobre educação alimentar. Tinha um projeto muito legal sobre inclusão e diversidade. Então, assim, isso é uma força, porque a gente sabe que nem sempre a gente consegue, ou tem pessoas, ou tem energia para conseguir desenvolver projetos. Então, aqui era uma força. E o engajamento dos pais e a comunidade. Colocamos como uma força, apesar de que isso também pode ser uma ameaça. Porque hoje esse engajamento ele está acontecendo, mas pode chegar um momento em que ele não aconteça no mesmo ritmo, pode chegar um momento em que esse engajamento ele caia. Então, hoje é uma força na escola, em comparação com outras escolas, porque é uma rede que trabalha muito a formação compartilhada de gestores. Ao comparar com outras escolas, essa é a escola que tem um engajamento maior. Então, nós colocamos aqui como uma força da escola o engajamento dos pais e comunidade. Então, observe, olhei para dentro.
olhei para aquilo que a escola tem, para aquilo que ela é, e identifiquei então essas forças. Ainda olhando para dentro, esse olhar interno, a gente olhou o que? As fraquezas, ou seja, as fragilidades ou pontos fracos, como a gente já falou. Alto índice de rotatividade de professores. Então tem uma troca de professor muito grande ali quando fala dessa rotatividade. Isso é uma fraqueza, é uma fragilidade, é uma escola em que é uma escola pública, tá? Então existia um índice muito alto de professores temporários, né, devido a atestado, afastamento e tudo mais. Então é algo que não é simples, a gente sabe quando fala de rede pública, de solucionar essa questão, porque envolve questões muito maiores, mas isso estava afetando diretamente o quê? O andamento das atividades pedagógicas e o clima organizacional da escola também. Porque as pessoas não tinham tempo de se integrar, de se conhecer, de estarem ali juntas. Então isso também foi um fator colocado como uma fraqueza. Então quando eu olho para essa fraqueza, eu penso que eu tenho que desenvolver alguma ação, eu tenho que pensar como que eu posso melhorar isso de alguma forma. Então, mas precisa identificar, a gente tem que aprender dentro da gestão escolar, dar nome àquilo que acontece, identificar o que precisa ser melhorado, tá? Outro aspecto, a falta de integração entre disciplinas do currículo, e isso daqui foi algo muito interessante, no sentido de avaliação, justamente por quê? Porque ao mesmo tempo em que a gente tinha como força projetos que integravam componentes curriculares diferentes, isso acontecia nos projetos, no andamento das atividades pedagógicas, essa integração não ocorria. Então, a falta de integração entre disciplinas foi vista como uma fraqueza. Outros aspectos, recursos financeiros limitados, principalmente para atualização de tecnologia educacional, comunicação insuficiente entre escola e pais. Veja, tem um ponto forte, mas em comparação com outras escolas, veja bem, mas aqui eu tenho essa comunicação insuficiente, eu tenho que melhorar isso. Necessidade de melhorar a estratégia de retenção de alunos. Existia nessa escola faltas dos alunos, até mesmo desistência, então foi colocado como ponto de alerta, apesar de não ser muito, mas foi colocado como um ponto de alerta, porque também em comparação com outras escolas esse índice ele estava um pouco alto. Então eu olhei para o ambiente interno, agora eu vou olhar para onde? Para fora. Quando eu olho para fora, eu vou identificar oportunidades. Então, nas discussões com a equipe gestora, o que a gente identificou como oportunidade? Fazer parcerias com empresas e comunidade local, investimento em treinamento para professores em novas metodologias de ensino, expansão da oferta de cursos extracurriculares de acordo com demandas dos alunos e dos pais. Então aqui a gente falou bastante sobre a possibilidade de trabalhar em parceria com a Secretaria da Educação para oferecer alguns cursos que pudessem trazer, né, ajudar os pais e trazer esses pais também para dentro da escola, eles estando ali também enquanto alunos, enquanto parte do processo de ensino, dos processos de ensino-aprendizagem, eles estariam mais integrados. Outro aspecto que seria uma oportunidade, implementação de programas de responsabilidade social e utilização de tecnologia para melhorar a comunicação escola-pais. Que tipo de tecnologia? Uma das queixas dos pais era tempo para ir às reuniões, para ir até a escola, para conseguir participar daquilo que a escola propunha. Então nós pensamos o quê? Se é uma oportunidade de utilização de tecnologia, por que não realizar reuniões virtuais quando necessário? Não que isso vai se tornar uma regra, mas quando é necessário, por que não, né, utilizar essas reuniões? Então aqui eu começo a pensar o que é oportunidades. Quando eu falo de oportunidades, são coisas que eu posso explorar e que eu preciso desenvolver e que eu posso explorar. Então eu olhei para fora, tá bom? E o quarto item da análise SWOT, as ameaças. Então a ameaça vai ser sempre o quê? Aquilo que foge do meu poder de ação. Tá? Então, aquilo que foge do meu poder de ação. Eu não tenho um poder de influência direta naquilo ali. Por isso que o primeiro deles é o quê? Mudança nas políticas educacionais e governamentais. Então, quando há esse tipo de mudança, a gente tem o quê? Impacto dentro da escola, mas a gente não tem um poder direto de intervenção nisso. É claro que depois pode acontecer debate, consulta pública, etc. Mas essas mudanças impactam diretamente.
Qual foi a maior mudança que a educação básica, que teve o maior impacto na educação básica nos últimos anos? Responde pra mim. Vamos ver, que depois me conta quem acertou. BNCC. Então, o ano de 2018 para 2019 foi, assim, uma reviravolta na educação básica. E, na sequência, veio pandemia. Veja, são dois fatores externos que a gente não tem um poder de influência direto nele. Então, as ameaças, o quê? Mudanças políticas governamentais, isso aqui vai ser meio padrão para todas as escolas. Concorrência com outras instituições, tá? Essa vai depender do contexto que você está. Flutuações dos recursos financeiros disponíveis. Então, uma hora tem dinheiro, outra hora não tem dinheiro. Recurso que vem do Estado, recurso que vem do governo federal. Esses programas podem mudar, percentual, resultados influenciam. Então, tudo isso são flutuações, ou seja, oscila muito. Possíveis impactos negativos da tecnologia na aprendizagem tradicional. A gente vê que a tecnologia está cada vez mais acelerada, ela muda cada vez mais rápido. Então isso pode impactar sim, dependendo da mudança. Às vezes quando a gente consegue uma atualização, já tem uma coisa nova. E os desafios decorrentes de eventos externos, como pandemias, desastres. Então a gente tem fatores, inclusive fatores da natureza, enchente, excesso de chuva, porque às vezes a estrutura física da escola ela não consegue, né, dar conta daquilo ali. Então tudo isso influencia. Veja, são fatores externos, aquilo que eu não tenho o poder. Lembre sempre do exemplo da BNCC e na sequência a pandemia, o quanto isso fez uma reviravolta dentro da escola. Ufa, professora, e agora, né? Consegui fazer análise SWOT, entendi do que se trata. O que eu faço após essa análise? Após a análise SWOT, a gente entra na etapa o quê? De plano de ação, de planejamento. Então, por que eu avalio o contexto de uma escola? Por que eu uso a ferramenta da análise SWOT? Porque ela me dá condições de fazer o quê? Uma análise ampla, né? Então eu tenho ali um cenário apresentado e a partir disso eu não posso ficar só nisso, eu tenho que desenvolver ações. Mas para desenvolver ações, você já sabe, a gente tem que planejar. Então, após a análise SWOT, a gente vai fazer o planejamento de como eu quero conduzir aquela escola, ou se foi de uma sala de aula que você fez, da sua turma, como que eu vou dar continuidade a esse processo. Aí tem outras ferramentas, por exemplo, a 5W2H, tem vídeo sobre ela aqui no canal, mas depois eu vou gravar uma outra aula com novos exemplos, trazendo também aqui o que a gente faz a partir da análise SWOT. Agora conta aqui pra mim na descrição desse vídeo, se você assistiu essa aula até o final, como que ela te ajudou, o que você aprendeu, se foi novidade pra você. E é claro, se quiser, conversa comigo lá no Instagram também sobre o seu desafio aí na gestão escolar. Que não é um desafio pequeno, né? A gente sabe disso, tanto aprender ou quanto executar. E fica aqui mais uma aula que eu espero ter contribuído para o teu processo formativo. E é claro, eu te espero aí na próxima aula. Tchau, tchau!